Fala galera do canteiro, Lucas aqui para mais um vídeo. Já aconteceu com você do seu forro ou piso de madeira dar aquela empenada? Aquela retorcida que dá na madeira quando ela tem na presença de umidade? Hoje nós vamos te mostrar como instalar e como é produzido um forro de madeira igual esse que você está vendo aqui ao fundo, que é maravilhoso, a gente está aqui na casa dos sonhos. Vem com a gente que você vai conhecer tudo. Fala pessoal, então estamos aqui no caminho de Goiânia. A gente vai lá conhecer a fábrica da Jacafé, que é representada pela Sonoto aqui em Brasília. A gente vai ver hoje a fabricação dos forros de madeira e vamos mostrar tudinho para vocês. Vem com a gente, bora! Pessoal, estamos aqui então na Jacafé, que é uma das empresas mais tradicionais que tem no Centro-Oeste, a maior que trabalha com comércio de madeiras nativas. Eles já trabalham com isso há mais de 5 décadas e a gente vai mostrar para vocês agora todos os processos, desde o recebimento da madeira até o seu beneficiamento, até a gente chegar lá na obra, na nossa instalação. Primeira etapa do processo, recebimento da madeira. Essa etapa é muito importante se atentar ao fato da legalidade da madeira. Hoje no Brasil é crime você trabalhar com a madeira que não vem de uma fonte que ou seja reflorestada ou uma fonte que seja legalizada. Então esse é o primeiro ponto. A partir do momento que chega a madeira na obra, ela chega com a característica de estar verde. O que quer dizer essa madeira estar verde? Quer dizer que ela tem uma umidade muito grande presente em seu material. E para isso precisa ser tratado aqui. Agora nós vamos solicitar então que o Juliano, que é o responsável aqui pela fábrica, ele vai nos guiar e explicar todos os processos, desde pegar essa madeira verde, fazer o processo da estufa e depois fazer o processo de beneficiamento, tratar ela, transformar uma madeira, uma tora, em peças que vão ser utilizadas na obra. Juliano, o que acontece se eu pegar essa madeira e já for trabalhar com ela na minha obra? Quais são os riscos que eu estou correndo? Uma madeira verde, ela não está apta a virar um produto final ainda. Então, se você usa a madeira verde para um produto final, seja ele um piso, um deck ou um batente, ele tende a empenar ou estragar na sua obra. Num piso, ele tende a abrir porque ele vai perder volume. Então, se traduz num produto que não vai ter a qualidade final que a gente almeja. Então, o primeiro processo, quando se recebe uma madeira verde, é passar para o processo de secagem antes de ir para a industrialização. Esse é um processo que encarece o produto final, mas ele é totalmente imprescindível para a qualidade. Vamos então conferir a umidade de uma peça que acabou de chegar. Na verdade, essa peça que chegou tem uns 3 dias mais ou menos, de acordo com o Juliano. E ele vai mostrar agora para vocês, ele está com um aparelho aqui que mostra a quantidade de água, o percentual de água que tem nessa madeira. E ele vai mostrar essa que acabou de chegar, quantos que está esse percentual. Vamos lá. Zeramos aqui, está calibrado. Olha, essa peça especificamente está com 36% de umidade. Então é uma peça que está úmida. Ela, para o nosso objetivo, tem que chegar a 15% de umidade. É o processo que a gente vai fazer através da estufa. Então, Juliano, 36% é ruim? É ruim. A madeira teria que estar no mínimo com 18% de umidade para estar apta a ser produzida um produto final. Pelas características do Centro-Oeste, de umidade relativa e temperatura, a gente deixa ela entre 13% a 15% antes de fazer qualquer processo. Então agora nós vamos trabalhar e mostrar todo o processo para pegar essa madeira com 36% e deixar ela em quantos por cento? 15%. 15%. Vamos agora para a próxima etapa, que é um armazenamento da madeira para fazer Aqui a gente faz a pré-secagem. É uma medida que a gente tem antes de colocar a madeira na estufa. O objetivo é já perder a umidade da madeira e prepará-la para entrar na estufa propriamente dita. Uma madeira nesse processo de pré-secagem, ela já perde umidade e ela pode atingir uma umidade de equilíbrio, mas ela deixaria os poros abertos, o que traduziria num produto final ele ser mais suscetível a trabalho depois de instalado. Então a gente faz uma pré-secagem, já perde um pouco da umidade e depois a gente põe ela propriamente na estufa. Aqui é o processo.
e a gente usa esse tabique para separar as pranchas numa distância que permita a ventilação cruzar todas as pranchas e já permite fazer uma pré-secagem da madeira. Esse é o processo. Bom, pessoal, estamos aqui agora na região das estufas. Vocês podem ver aqui atrás de nós temos as estufas ali, tem 3 fechadas e uma aberta que a gente vai mostrar para vocês. Juliano, explica pro pessoal como que funciona as estufas, qual a capacidade aí? Nós temos 4 estufas, cada estufa cabe 25 metros cúbicos. Para ideia de volume, 25 metros cúbicos é mais ou menos o volume de uma carreta. A finalidade agora para esse processo é pegar a madeira que chegou verde, passou por o processo de pré-secagem e aqui a gente termina esse processo de secagem final. Então o objetivo aqui é deixar essa madeira com 15% de umidade. Chegando nessa umidade, ela está apta para ir para a área de produção. Em média, quantos dias ela fica, cada lote fica dentro de cada estufa e o que acontece dentro da estufa com a madeira? A estufa, a grosso modo, ela trabalha como uma sauna gigante. A gente trabalha com a umidade relativa do ar e a temperatura. A gente vai chegando, aumentando a temperatura e diminuindo a umidade relativa do ar lá dentro. A gente chega com a temperatura até de 80 graus Celsius, dependendo da espécie. E o tempo de secagem varia conforme a espessura da madeira, a espécie e também a umidade relativa de entrada. Mas vamos supor que é uma média entre 14 dias, 2 semanas. Não é possível que depois de você conhecer todo esse processo, você não vai dar aquele joinha. Já deixa a sua inscrição aí e vem pro canteiro. Então essa daqui é uma das estufas, a gente está aqui na parte interna dela. Ela tem 13 metros aqui no seu comprimento, 3,5 metros de largura por 2,5 metros aqui na sua altura. Eles têm aqui esse carrinho que eles chamam de vagonete. Ele saca daqui, ele tem uma espécie de um trilho que o pessoal tira ele lá para fora, coloca o carregamento e depois coloca ele aqui para dentro. E a madeira fica, vamos falar assim, distribuída por todo esse comprimento. Aqui dentro a gente tem grandes ventiladores, consigo ver 2 aqui, que eu vou mostrar para vocês, e também o pessoal consegue controlar umidade e temperatura. Tem alguns bicos injetores ali que ele consegue injetar o vapor, que vem de uma caldeira que eles têm aqui, e eles também têm um vapor de água que eles podem colocar, que vem de uma entrada de água que a gente vai mostrar para vocês. Temos aqui uma estufa que iniciou o processo hoje, ela foi ligada. Eles estão agora numa etapa que eles chamam de pré-lavagem. Nós temos aqui 15 metros cúbicos de madeira, que vai ficar aqui aproximadamente quantos dias, Juliano? 20 dias. 20 dias. E aqui vocês vão ver esse vapor aí, ela está recebendo então, da caldeira está lançando aí 45 graus e subindo. E também está colocando um pouco de vapor, está colocando umidade aí dentro. Hoje a umidade está de 40% aí. E Juliano, explica o pessoal aqui o seguinte, qual que é o diferencial de eu secar uma madeira na estufa versus eu deixar simplesmente ela, sei lá, 3 meses, 4 meses secando ao tempo, conforme aquele processo que você mostrou? Uma madeira seca ao tempo, ela seca naturalmente, ela é um processo lento, então microscopicamente o poro dela fica aberto. Ela atinge um teor de umidade relativo baixo, consegue atingir ali os 15%, 14%, mas o seu poro fica aberto. E durante um processo de estufa, que aqui a gente consegue controlar a temperatura e a umidade, ela vai chegar até 80 graus Celsius, dependendo da espécie, a gente consegue acelerar o processo de secagem e isso se traduz em fechar o poro da madeira. Uma madeira seca em estufa com o poro fechado, no produto final, isso quer dizer que a tendência dela de trabalho, como produto final, a madeira trabalhar é muito pouco. Então a performance desse produto seco em estufa ela é muito superior a um produto que não é seco ou seco naturalmente. O primeiro processo aqui na marcenaria, que é um outro galpão que eles têm aqui, onde a madeira acabou de sair da estufa. Você tem ela, por exemplo, nessa característica aqui, com as toras maiores, conforme chegou aqui na indústria. E agora eles vão desfiar ela em pedaços menores, no caso aqui a gente está falando de um forro de madeira,
que eles vão cortar ela em vários pedaços para começar a fazer o processo do produto final. Que é essa etapa aqui, Juliano. Então ele vai agora fazer o corte. Isso, ele faz o corte para otimizar a peça para entrar na moldureira. Então tem que ter uma medida já pré-definida. Ele vai fazer isso nesse momento. Desfia a prancha em pedaços menores para ela ser colocada na moldureira e fazer o produto final. Finalizado o processo ali que ele desfiou a madeira, na verdade ele simplesmente fez um corte, onde aquela tora virou, na verdade, vários pedaços desse aqui, que tem as dimensões já para o forro que vai ser, agora vai entrar na moldureira e na desempenadeira. Bom, depois que ele desfia a madeira, ela vira aqueles sarrafos menores, que seria essa peça aqui bruta, já seccionada daquela tora maior. Só que ela ainda é uma peça que tem irregularidades. Se você olha ela no comprimento, você vê que ela não está no esquadro, ela tem um pouco de irregularidades, tanto na sua espessura quanto no seu comprimento. Então o pessoal passa ela numa máquina que chama desempenadeira, que é essa máquina que está aqui do meu lado, aonde ela tem lâminas na parte superior e inferior, que ela vai esquadrejar essa madeira. E ao final do processo, você vai ter esse sarrafo, vamos falar assim, essa madeira já mais bem esquadrejada, que isso aqui o pessoal chama de aparelhada, essa madeira. Após realizado o aparelhamento das réguas, a gente vai agora transformar ela naquele encaixe do forro de madeira, que é o produto final que a gente espera aqui dessa produção, que eles chamam aqui de fêmea avançada. E ele é feito nessa máquina aqui que eles chamam de moldureira. O grande segredo dessa máquina, que está nas peças que eu vou mostrar para vocês ali agora, que são as fresas, que são os discos que faz o desbaste dessa madeira. Como é que funciona isso? Vamos lá então. Chega aqui essa madeira aparelhada, que a gente viu ali, que acabou de sair da desempenadeira. E aí, ela passa nessa moldureira com essas fresas aqui, que tem um formato específico e uma regulagem para o que você quer fazer. Nesse caso aqui, então, a gente quer fazer esse sistema aqui, só para dar uma amostra para vocês mais ou menos o que seria. Ela entra ali naquela régua e sai esse produto aqui, que é o nosso forro. Após passar da moldureira, então, a gente tem o nosso produto final, que é esse forro aqui, que nesse caso da madeira Cumaru. Ele tem 35 milímetros aqui, que é essa distância, e 8 milímetros essa distância aqui entre as madeiras. Esse aqui é o chamado forro ripado. Qual que é a grande vantagem desse modelo que eles chamam de fêmea avançada? Esse encaixe dele aqui, quando você vai colocar, você coloca o pino aqui na parte que vai entrar o macho da outra peça. Dessa forma, depois quando você olha de cima, você não consegue ver o furo do prego que foi aqui para pinar essa madeira. Ele entra aqui nesse canto, depois você vem, encaixa próximo e você esconde esse furo. E assim, consequentemente, até você ter a montagem de todo o seu forro ripado no seu comprimento. As peças variam em medidas a partir de 25 centímetros até 3 metros, a depender do lote. E eles também fazem uma pré-seleção aqui para tirar as partes a parte que está esbranquiçada, que tem algum defeito na madeira. Estamos aqui então no último processo daqui na indústria. Juliano, o que ele está fazendo ali ao fundo? Ali ele já está com o produto pronto, pronto para ir para a obra. Ele já vai fazer uma proteção na parte do verso do forro. No caso é um forro ripado, antes de ser mandado ao sítio para ser montado. Por que faz essa proteção?
para evitar que durante a vida útil desse produto, após instalado, ele absorva a umidade proveniente da laje. Então também é um dos processos que garante a qualidade final e durabilidade do produto. Garante a qualidade e a vida útil do produto ao longo do tempo. Terminado o processo da estufa, ela vem para um estoque. Aqui eles têm um galpão só para estocar toda a madeira que já passou pelo processo de secagem. Ou seja, toda a madeira que tiver aqui, ela está abaixo de 15% de umidade. Eles têm aqui mais de 13 espécies, dentre algumas IP, cumaru, frejó, currupixá, dentre outras. Todas ficam guardadas aqui em um abrigo protegido do sol e da chuva. Já agora na etapa da obra, temos a instalação da estrutura, do pré-forro e depois os lambris. A gente começa então na primeira etapa, na instalação aqui da estrutura, que está em madeira também. Ela tem a função de vencer essa altura do entreforro e passar a carga do que é o peso desse forro para a nossa laje aqui, que na obra é de concreto. Nosso entreforro aqui está de 40 centímetros. Ele tem que seguir o nivelamento com base no nosso forro, que também, a gente também tem forro de gesso na residência. A gente passa o nível para ele desse ponto aqui e ele faz os descontos tanto desse madeirite que foi colocado aqui, desse compensado que foi colocado, quanto dos lambris que vão vir aplicar. Falamos muito sobre os cuidados com a madeira, mas ela não é o único ponto de atenção. Para garantir um produto durável e bonito, é necessário, primeiramente, você garantir a estanqueidade do local onde você vai instalar. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, não adianta tratar bem a madeira, porque ela ainda vai receber água e vai ter um problema no seu ambiente. Então, muito cuidado com a impermeabilização. Vamos deixar aqui mais informações no nosso artigo. É só você acessar o site www.nossocanteirodeobra.com.br, que lá vão ter mais informações. Então, eu vou deixar para vocês um vídeo aqui à esquerda. Você confere como que foi a visita à fábrica da Bubble Deck, que é um sistema de laje inovador. E aqui à direita você confere a impermeabilização que foi aplicada nesta obra também, que foi a poliureia com mais de 1.000 metros quadrados. Até a próxima, pessoal!